Hoje no quadro Vida, nós recebemos o oftalmologista Ézio Hiroki Omini. Muito obrigado pela presença aqui nos nossos estúdios, doutor. Eu que agradeço, Pedro, pelo convite. Olha, a primeira pergunta já é um pouco cabeluda, né? Quanto a medicina está próxima à cura do glaucoma? Para o senhor isso é impossível? Infelizmente, o glaucoma hoje ainda é uma doença sem cura. Existem sim pesquisas, estudos, inclusive envolvendo células-tronco, que são promissoras, mas até chegar ao resultado final ainda está longe no mercado. Então, a princípio, no presente, ainda é uma doença sem cura, infelizmente. Porém, é uma doença que tem controle, desde que usado corretamente os medicamentos prescritos pelo médico oftalmologista. E além do glaucoma congênito, né, que é contraído, hereditário, de pai para filho, quais que são os outros meios de se contrair essa doença, doutor? O glaucoma, em geral, pode ser classificado em o glaucoma congênito, tem também o glaucoma agudo, o crônico e glaucoma secundário, que pode ser provocado por outras doenças, como diabetes, algumas infecções, traumas, cirurgias e até mesmo a catarata. Uma coisa importante, Pedro, alguns colírios que contêm corticóide, que é muito disponível no mercado e usado sem prescrição médica adequada, também é um forte fator de risco para o aumento da pressão ocular e, consequentemente, o glaucoma. Por isso que é importante verificar lá as substâncias no colírio, observar se tem corticoide e evitar esse tipo de medicamento, de substância, né, doutor? Exatamente, Pedro. Principalmente evitar a automedicação, porque às vezes o paciente não tem ideia, não tem noção do perigo que esses medicamentos podem causar. Inclusive o glaucoma, que é uma doença que causa cegueira. Tá certo. Agora a gente sabe que o tratamento do glaucoma é uma corrida contra o tempo, né? O paciente Sim. vai perdendo a vista lentamente, né? Só que ao mesmo tempo é uma doença quase que perceptível, né? Quando e como a gente deve detectar o glaucoma nas pessoas? Bom, o glaucoma, a princípio, tem algumas pessoas que têm fatores de risco, né? Principalmente pessoas acima de 40 anos, pessoas da raça negra, pessoas que fazem uso de corticoide, seja na forma de colírio ou não, e além de outras doenças como diabetes, hipertensão arterial, que são maiores fatores de risco para desenvolver a doença. A princípio, o mais importante é fazer uma rotina no seu médico oftalmologista, que vai saber fazer os exames necessários para fazer o diagnóstico precoce. Porque, como você mesmo disse, é uma doença silenciosa, que na grande maioria das vezes não há sintoma algum, e se não tratada de forma adequada, pode inclusive levar à cegueira, que é irreversível. Outra pergunta cabeluda, falta apoio do poder público para isso? Eu acredito que sim. Sendo uma doença tão prevalente no nosso meio, né, é a segunda causa de cegueira no mundo. No Brasil, em torno de 1 milhão de pacientes têm glaucoma. Então, é uma doença muito prevalente que causa cegueira, é irreversível e muitas pessoas não têm ideia, não têm noção do quão perigoso isso é. Então, eu acredito que sim, que faltam campanhas de conscientização da população nesse sentido. Doutor, rapidamente, uma última pergunta, porque um estudo foi publicado em uma revista do Reino Unido, sim, que revelou que a cirurgia da catarata pode ser adotada como um tratamento de primeira linha no glaucoma primário, de ângulo fechado. Existe relação entre as duas doenças? Isso é possível? Existe sim. Existe um tipo específico de glaucoma, o glaucoma facogênico, que é causado por uma catarata intumescente, uma catarata grande. Então, consequentemente, realizando a cirurgia desta catarata, haverá melhora do glaucoma. Porém, isso é um caso muito específico, não pode ser tratado de uma forma geral, não pode se dizer que toda cirurgia de catarata irá melhorar o glaucoma. Muito obrigado pela presença aqui no nosso estúdio, Dr. Ézio Hiroki Omini, oftalmologista, para falar do glaucoma. Eu que agradeço, Pedro, pelo convite, mais uma vez, espero ter sido útil aí para os nossos telespectadores.